Vamos bater um papo agora sobre como o D2C, B2B, como podemos alavancar as vendas incrementadas no online e no offline. Para esse papo, eu vou chamar aqui para o palco o Thierry Galves, Head de Marketing Digital, Mídia, E-Commerce e Marketplace da M. Dias Branco. Pode vir, Thierry. Se é o último é porque é o headliner, tipo festival? Assim? Então, vamos lá. E de novo eu chamo aqui o Guido Carelli, VP B2B da Infracommerce. Vamos lá, pessoal, como você falou, é o último conteúdo. Sem setou expectativas, hein? Vamos fazer valer a pena então, né, gente? Começando já esse papo com o Thierry, a M. Dias Branco, né? Adria, Bacilar, Piraquê. Aliás, semana passada experimentei o cookie da Piraquê. Gostou? Eu gostei, meus filhos adoraram, querem levar de lanche todo dia. Eu não sei o que eu faço agora, porque só na sexta-feira pode, né? Compra pelo e-commerce para ajudar na meta. Então, falando um pouco da M. Dias, se tornou líder nacional em massas, biscoitos, com a missão de alimentar e inspirar as pessoas, né? Como a M. Dias, Thierry, enfrenta os desafios de hoje para atender as vendas nos canais on e off? Legal. Cara, primeiro agradecer pelo convite, um prazer estar aqui. Valeu, Guido, valeu todo o time da Infra. Para quem não conhece, a M. Dias Branco, então, ela é a maior, né, indústria de massas e biscoitos, principalmente. A gente tem marcas como Piraquê, o Gustavo falou, a gente tem Adria, Vitarella, recentemente a gente comprou a Jasmine, Fit Food, enfim, a gente tem uma série de marcas regionais e algumas que são nacionais, né? A M. Dias é uma empresa, esse mês, inclusive, está completando 70 anos. Né? Parabéns. Uma marca brasileira, brasileira/nordestina, a sede fica em Fortaleza. Então é uma empresa multinacional, porque já tem operações fora do país, né, hoje em dia, mas é uma empresa 100% nacional. Né? Em relação à sua pergunta, sendo uma empresa de 70 anos, né, o offline está bem cuidado, vamos dizer assim. Né? A gente tem um trabalho muito importante de fazer, de crescer em novas categorias. Né? Você mencionou o nosso lançamento, Cookies Piraquê. Experimentem, pessoal, é muito bom, não é? Olha, eu não sabia. No chão. Não foi combinado, eu não sabia que era lançamento, mas eu me deparei com ele no supermercado, comprei e que bom. Está aprovado. Vou levar o feedback pro pessoal de Piraquê, o pessoal vai ficar feliz. Então a gente tem uma expansão, né? A gente tem uma expansão nacional gigantesca. A gente olha para o Brasil em duas áreas, né? A gente tem a área de defesa, então, que fica no Nordeste, Norte. Em alguns lugares, como Recife, a M. Dias tem 60%, 70% de market share em biscoitos e massas. É realmente gigantesco. E a gente tem a área de ataque, onde a gente quer crescer, né, que é Sudeste, Sul, né, Centro-Oeste também. Então, a gente tem uma operação no offline gigantesca, distribuidores, força de vendas própria. A gente é muito forte com atacadistas, com o atacarejo, né, que para a gente é super importante. A gente tem um trabalho grande de crescer nos key accounts também, nos grandes key accounts. Né? E o digital agora ele vira uma cereja, né, que começa a crescer agora. Acho que a indústria de alimentos, né, tirando os mais maduros, o Ambev, o Unilever, né, eles começaram a entrar mais para o e-commerce, principalmente com a pandemia. Né? Foi o caso da M. Dias. Né? A gente já tinha um trabalho lá, mas a gente começou a investir mais, né, durante a pandemia. E agora a gente entra num trabalho que a gente precisa estar onde o consumidor está. Né? Seja no B2B, né, vendendo para pequenos varejos, seja para os consumidores finais. A gente brinca lá na M. Dias que a gente não faz e-commerce porque eu, Thierry, o meu time gosta de e-commerce. Não, é porque o consumidor pede. Né? E os nossos clientes, cada vez mais, né, falando dos pequenos varejos, usam para se abastecer. Então, a gente usa muito o B2B, né, a parte de e-commerce, como uma forma de chegar no cliente. Né? A gente tem a gente aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, né? A gente acha que a realidade de São Paulo é a realidade do Brasil inteiro. Quando você viaja para Fortaleza, quando você viaja para outros lugares, você vê que
cada pequeno varejo são realidades muito, muito distintas. Então, a gente usa cada vez mais o digital para complementar como a gente chega nos nossos clientes, né? Porque, no fim do dia, eles quem pedem, né, os nossos produtos, né? Pegando um gancho no que você falou, como é que é para vocês lidar com... Você falou 70 anos, uma empresa que é no Nordeste, já saiu, né, uma multinacional, mas como é que é lidar para vocês com um país do tamanho que é o Brasil? No sentido de, no mesmo país, você ter diferentes tipos de público, né? Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, falando de uma empresa que trata de alimentos, né? Como é que como é que vocês fazem e como é que é essa relação? É um país que entrega públicos mesmo muito diferentes? Muito, muito. E, acho que essa é a beleza do nosso país, né? É muito grande. Acho que, Gustavo, acho que um primeiro ponto é a gente vê como um mar de oportunidades, né? A gente contrata bastante pesquisas lá e a gente tem um dado que M Dias está presente em 93% dos lares brasileiros. Então, 93% das pessoas hoje têm um produto da M Dias. Então, é um número expressivo, né, para uma indústria, mas além de a gente chegar nos outros 7, né, a gente tem um overlapping de marcas interessantes. Porque, às vezes, eu chego em Fortaleza com a minha marca Richester, que é uma marca de recheados muito forte lá. Mas eu ainda não chego com Jasmine, né? Então, a gente tem uma série de oportunidades, seja por categorias, seja por regiões, que é muito grande. A gente tem na M Dias, a gente lançou recentemente um programa que a gente está chamando de M Dias para todos. Que a gente fala que se a gente está em 93%, a gente quer chegar em 100%. Né? E o grande desafio é, a gente tem públicos muito diferentes, mas a M Dias tem produtos para todo mundo. Isso que é muito legal. Então, a gente tem, se alguém está mais ligado a um conceito de saudabilidade, a gente tem Jasmine, a gente tem Fit Food. Se a pessoa está num momento mais de, eu mereço, a gente tem Piraquê, a gente tem Richester, a gente tem Vitarella. E também por todas as classes sociais. A gente tem marcas mais premium, como Jasmine, como Piraquê, e tem marcas que atendem até o público D e E. Então, a gente vê que, no fundo, a gente tem muita oportunidade. E aí, pegando até um gancho para a gente do digital, né, para a gente do e-commerce, é ainda mais interessante, porque, às vezes, a gente tinha parceiros que não chegavam em alguns lugares e que, cada vez mais, o digital consegue chegar, seja no B2B, seja no B2C. Né? Então, o nosso país, a gente tem uma série de dificuldades, né? A gente sabe do ponto de vista de infraestrutura, né? De algumas má vontades políticas, mas é um país que tem muita oportunidade. E empresas como a M Dias, que é uma empresa extremamente democrática do ponto de vista de ter produto para todos os públicos, todo canto que a gente olha, a gente vê uma oportunidade, assim, sabe? Legal. Simplicidade nas relações e na busca por soluções práticas, a gente pode encontrar como um dos valores da M Dias, né? Como chegamos nesse momento de entender como o cliente compra ou quer comprar, conseguindo assim alavancar suas vendas no B2C, B2B? Cara, essa pergunta é boa. Historicamente, eu trabalhei em diversos varejos, né? Já fui Carrefour, já fui Pão de Açúcar. E uma coisa que, quando eu cheguei na indústria, eu senti muito falta, é que a gente não tem dados de consumidor. Né? Imagina, eu trabalhava no Carrefour, a gente tinha o cartão Carrefour, a gente sabia tudo, né? Sobre os clientes, né? Quem eles eram, onde eles moravam. E na indústria, a gente não tem tanto isso. Né? E ter, por exemplo, como a gente tem com a Infra, né? Uma solução de B2B, tanto para conhecer dos nossos pequenos varejos, né, os clientes que a gente atende diretamente, essa é uma avenida de crescimento muito grande. Né? Isso ajuda a gente a compreender mais, e isso é muito legal, porque isso a gente leva do on para o off, né? Esse conhecimento, esses dados mais estruturados. Né? Hoje, na nossa plataforma, né, a gente lançou recentemente, em parceria com a Infra, a loja mdiasbranco.com.br, que é uma loja que a gente está operando só no Rio de Janeiro ainda. Né? Rio de Janeiro é uma praça super importante para a M Dias, porque a gente tem Piraquê, né? Piraquê é uma marca genuinamente carioca. Né? Então, a gente tem lá quase 40% de market share. Mas a gente tem oportunidades de várias outras marcas lá que a gente ainda não atuava. E aí a gente lançou esse projeto exatamente para capturar essas oportunidades.
Então, o que a gente vê, Gustavo, é isso. Assim, a gente consegue levar do on para o off uma série de informações que o time de vendas não tem na ponta. Né? Eles têm o que a gente não consegue ter, que é... eu sei que aquela lojinha, o dono é o Guido, que não compra sem falar com o Gustavo, e que gosta disso, e que compra nesse dia da semana. Isso a gente não tem. Mas do que ele compra de uma maneira estruturada, hoje em dia a gente consegue saber que hora os nossos clientes compram. Né? A gente vê lá pela nossa loja, tem cliente que hoje em dia só compra de domingo. Né? Acho que é a hora que ele baixa ali a energia, né, e faz o pedido dele. Então, essas informações estruturadas geram muito insight para a gente. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está levando do on para o off, e o on, naturalmente, a gente ainda busca por crescer o nosso espaço. Né? A gente está no momento de escalar venda. Né? Então, acho que, nesse sentido, o on ele colabora principalmente com essa parte de ter um dado mais estruturado. Assim, sabe? Só complementando aqui, acho que legal que você trouxe primeiro a questão de informação, de conhecimento do pequeno varejo que está comprando, porque um dos maiores ganhos, e eu sempre falo, especialmente quando estamos fazendo os trade-offs sobre o custo de ter esse, um dos trade-offs mais importantes é o fato que você conhece quem você está vendendo. Por muito tempo, muitas indústrias têm um canal indireto, né, que coloca um atacarejo, um distribuidor, e coloca na mão desse atacarejo distribuidor a última milha e o relacionamento com esse pequeno varejo. E você tem uma ambição de, cada vez mais, esse pequeno varejo comprar mais, comprar melhor, comprar mais marcas. Então, não faz sentido deixar isso na mão. Cada um tem um papel. E a indústria que sabe como vender seu produto, ela tem que se aproximar. E o varejo, inclusive o varejo vizinhança, pede isso. Eles adoram quando falam que a indústria está vindo direto, né? Porque dá outro tipo de relacionamento. Então, acho que o digital, e o que a gente vem explorando muito é isso. Olha, conhece teu cara, porque, primeiro, ele vai se sentir mais perto de você, você vai conseguir comunicar melhor, e isso muda totalmente o relacionamento e te dá portas para poder explorar. O legal de um monstro como M. Dias Branco é o que ele comentou. Eles têm inúmeras categorias, inúmeras marcas, e o digital dá inúmeras oportunidades. Né? A Jasmine vai ter uma rota que é diferente, Fit Food vai ter uma rota que é diferente do Piraquê. Fato. Então, você tem que criar 2 rotas dentro da solução. Enfim, assim vai, cada região, você estava comentando que o Nordeste, obviamente, é muito mais forte que o resto. Então, como usar o digital para isso? É isso, tendo os dados, conhecendo, traz oportunidade. Né? E é legal, Guido, quando a gente lançou o projeto, a gente foi muito para a rua, né, com os vendedores. E era legal, porque conversando com o dono do pequeno varejo, porque o dono do pequeno varejo é o cara que faz a compra, que atende o cliente, que repõe o estoque, que briga com quem está passando na rua. A vida do cara é um caos. Né? E aí ele falava assim para a gente, eu sempre quis comprar Richester, né, que é uma marca que já foi líder de cream cracker, né, no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele falou, cara, os clientes vêm aqui, eles pedem. Só que para eu comprar, eu tenho que pegar o carro, ir no atacadão. Cara, a gasolina está cara, para mim isso pesa. E aí o volume é grande, eu não consigo deixar a loja. Né? Então, chegar neles também, eles te recebem de uma outra forma. Isso é muito legal. Né? E Piraquê, por exemplo, no Rio de Janeiro, é uma marca que abre as portas, né, para a gente vender as outras coisas. Porque Piraquê domina o Rio de Janeiro, é uma marca, né, icônica, né, do Rio de Janeiro. Então, quando a gente... Lá o pessoal do Rio até fala, não, eu sou da Piraquê, né? Não, eu sou da M. Dias. E ele fala, não, compra esse produto que vai fazer sentido. Ele, tá bom. Então, essa relação direta, claro que o distribuidor, o atacarejo, ele tem a importância, né? A gente consegue chegar. Mas também acho que a indústria tem que viver isso, sabe? De conhecer quem é o cara, entender as dificuldades dele, porque isso muda até a forma como opera, né? Fala aqui. Vou desviar um pouco, eu sei que você tem aí, mas é que ele está entrando Não, mas eu ia questionar uma sequência dele, mas vai lá. Não, que você estava comentando, a gente até mais cedo teve também a Hackett comentando sobre sua iniciativa de B2B, e uma das frases deles, na verdade, a transformação digital, especialmente no B2B, é muito mais humana do que digital, né? Ou que tecnologia. E é justamente por isso, né? Porque, primeiro, você tem um relacionamento entre distribuidor, entre vendedor, seja um distribuidor atacarejo, seja da própria indústria,
com o varejo, que é essencial para fazer essa transformação e que tem que ser respeitada, inclusive alavancada. Né? A gente discutiu isso muito no desenho do projeto. Usa a tua equipe de vendas para fazer essa transformação. Todo mundo quer o digital para trazer eficiência. Vai trazer, fato. Mas vai trazer através desses caras que estão lá na ponta e que conhecem o nome do João, que fica atrás do balcão, que todos os dias tem um trabalho gigante para fazer. Então, acho que esse é o lado humano do digital que é importante. E o time se engaja na ponta, é impressionante. A gente o Gui do meu time está aqui, a gente tem um grupo com eles. Cara, os caras fazem figurinha, os caras fazem meme, assim. Porque, primeiro, que eles viram uma oportunidade gigantesca para alavancar o resultado deles, né? O vendedor, no fim, ele quer vender mais, ele quer bater meta. Né? Mas é impressionante como ele compra no online, então ele sabe, né, da importância para isso. Então, é muito interessante a gente ter usado, né, principalmente nesse primeiro momento, a força de vendas foi, acho que a principal chave de sucesso. Assim. Porque, no fim do dia, a gente espera no futuro mudar um pouco o papel deles, porque eles vão poder fazer rotas maiores, eles vão poder visitar mais clientes na carteira deles, mas a gente vai transformar o papel dele, ele vai se tornar um cara mais consultivo e tudo mais. Né? Mas eles embarcaram muito nessa transformação, né? E isso ajuda a chegar no pequeno cliente também. Isso é muito legal. O que eu ia falar aquela hora é que, quando você fala em digital, né, muita gente pensa em tipo, sei lá, computador, escritório, ar-condicionado, e, na verdade, você tem que, como eu falei outra hora, gastar sola de sapato para ir até ali e entender o pequeno varejista. Exato. Quando a gente sai para fazer rota para conhecer os clientes, né? Cara, a gente vai no Rio de Janeiro, a gente entra nas comunidades. E aí o cliente, não, vou fazer um pedido, vem aqui. Aí ele sai da loja, a gente fala assim, cara, onde você está indo? Ele, não, aqui a internet não pega. Eu preciso ir lá fora, porque lá fora eu consigo... então vamos lá fora. Tira o pedido, mas vamos lá fora. Então é exatamente isso, cara. Falando dessa gigantesca, né, desse gigantesco portfólio que a M Dias tem, como é que é aplicar a estratégia de venda incremental com isso? E aí também, na sequência para o Guido, o papel que a infra tem nessa questão. Cara, eu acho que a M Dias tendo mais de 30 marcas no portfólio, o que a gente vê de muita oportunidade é esse cross de marcas. Então, por exemplo, quando a gente começou lá pelo Rio de Janeiro, a nossa loja, a gente tem uma marca que domina quase 40% de market share, que é Piraquê. Então, não faria sentido a gente começar a loja querendo vender mais Piraquê. Né? Porque a gente já tem um trabalho super estabelecido. A M Dias comprou a Piraquê, né, alguns anos atrás, então já tem um trabalho super bem feito. Mas a gente via a oportunidade, a gente entrava e via que o cara não tinha uma massa Adria na gôndola dele. Ele tinha o cracker Piraquê concorrendo com um cracker mais popular de outras marcas. Então, a gente entendeu que a gente tinha oportunidade lá, e tem no Brasil inteiro, né, de fazer essa complementaridade, principalmente por marcas / regiões. Então, por exemplo, se a gente vai para o Recife, né, onde Vitarella domina, a gente tem várias outras marcas que a gente pode trabalhar para trazer essa complementariedade. Porque aí a história do projeto fica mais interessante para o board da empresa. Porque se eu chegar e falar que eu lancei um e-commerce e estou faturando X milhões agora, mas que eu simplesmente tirei de um lugar e joguei para o outro, ele vai falar assim, legal, Thierry, mas... Ok. Quando a gente traz uma venda incremental, o olho do acionista brilha, naturalmente, porque ele fala, pô, legal, eu estou vendendo mais Adria no Rio de Janeiro, que é um objetivo de negócio nosso. Eu estou voltando forte com Richester no Rio de Janeiro. Então, fazer esse mapa de marcas, região, e às vezes a região é aquilo, o cara está no Rio de Janeiro, ele vai para o lado, vai em Belfort Roxo, já é diferente, porque às vezes o distribuidor não está cobrindo lá. Então, fazer esse mapa de oportunidades para a gente é super importante. E a gente tem muita marca para isso. Então, por exemplo, daqui a pouco, vamos plugar Jasmine lá. A gente precisa plugar. Já abre uma outra avenida gigantesca de oportunidade. Né? Acho que complementando, nosso papel nisso é entender exatamente esse desafio que ele colocou. Meu desafio é isso, eu quero trazer Rigester. Tá. Então deixa eu te mostrar meu menu
de promoções, por exemplo, que tem aqui. Essas tipos de promoções são boas para incrementar o ticket médio. Essas aqui são boas para aumentar a inovação ou novo portfólio. Essas aqui são boas para recorrência. Então, a gente traz isso, a plataforma, inclusive, dá essas possibilidades e conecta com a estratégia dele. Acho que esse é nosso papel, justamente. Olha, entendimos, o desafio é este. Então, vamos colocar em prática as melhores coisas que a gente tem aqui dentro. E na questão de incrementabilidade, especialmente no B2B, por exemplo, nossa plataforma tem a funcionalidade que a gente chama de lista sugerida, né? Que é uma sugestão que a própria indústria consegue criar para cada tipo de varejo, para cada desafio que eles têm, para que em um clique esse varejo se abasteça. Está aqui tudo que você precisa saber da gente. É lógico, o atrativo dele vai ser, você tem o Piraquê aqui, então você vai levar o Piraquê que você sabe que você quer, e você sabe que você precisa, e você vai levar junto os outros 5 SKUs que talvez se você não comprou, mas a gente sabe que você deveria ter, tudo isso empacotado em uma única lista, tem até uma promoção interessante atrelada a ela, simplifiquei tua vida. Abastecer todos esses SKUs poderia demorar, sei lá, X tempo, agora é um clique, blá, blá, e tem promoção, e tem os itens que você precisa. Então, esse é um pouco do papel que nós, como donos do digital, tem que trazer ferramentas para que eles executem melhor sua estratégia, né? E acho que, Guido, teve um ponto importante também, cara, que o time de vocês aportou muito, que quando a gente começou a jornada de vender mais em e-commerce, a gente começou mais pelo B2C. Então, vamos falar com os varejistas, vamos nos aplicativos de delivery, vamos subir venda nos marketplaces. E quando a gente vai para o B2B, uma coisa que o time de vocês ajudou muito a gente as alavancas são outras. Assim, é diferente operar. Eu sou um cara que eu vim muito de B2C, em papéis de marketing, então sempre olhei para SEO, para mídia, para o X, para conteúdo. Claro, tudo isso é muito importante no B2B. Mas você olha, por exemplo, a importância do crédito, né, para um cara desse. A importância do lead time de entrega, porque o cara ele não tem um estoque gigantesco na loja dele. Tudo que está lá na gôndola. Então, acho que a parceria foi muito legal, porque ajudou a gente a entender quais eram os parafusos que a gente tinha que apertar, porque o B2B ele é uma... até falo isso muito lá na M Dias, que eles falam, porque o e-commerce, assim, você está falando do quê? Porque a loja M Dias é diferente de como a gente trabalha no iFood, que é diferente de como a gente trabalha com o GPA, que é totalmente diferente de como a gente trabalha no Mercado Livre, né? E essa visão B2B, que foi uma das últimas que a gente olhou lá, acho que a infra ajudou muito a gente a compreender onde a gente tinha que ir, quais eram as prioridades e tudo mais, sabe? Caminhando para o nosso final, antes de abrir para as perguntas da plateia, quais que vocês acham são as principais tendências que o setor da indústria deve seguir nos próximos meses, pensando nos canais digitais? Boa. Até o seu xará respondeu algo parecido aqui, fiquei bastante de olho, da Faber-Castell, e ele colocou pontos legais, mas acho que um ponto que eu acho que a gente vê muito lá e que a gente pretende continuar é essa jornada de dados, né? Porque a gente tem muita informação, a indústria é muito carente, pelo menos a M Dias é a primeira indústria que eu trabalho, mas conversando até com alguns colegas aqui e tudo mais, é muito difícil ter informação, é difícil saber, porque no fim quem está com essas informações são os varejistas, os atacadistas, os distribuidores. Então eu acho que tanto na jornada B2B quanto na B2C, né, através dos D2Cs puros, né, eu acho que tem uma jornada que é se aproximar do consumidor, e aí não importa se ele é o pequeno varejo ou se ele é o consumidor final, né, para a gente conseguir compreender ele, testar produtos, testar, às vezes, até argumentos de venda, ter mais informações de como ele compra, quais são as categorias que ele compra, o que ele sente falta, né? Então, eu acho que a indústria ela tem no e-commerce uma oportunidade muito grande de estreitar esse relacionamento com os consumidores, com os pequenos varejistas, e, além de tudo, turbinar isso através de um monte de mar de dados que a gente tem, que aí depois se você vai trabalhar personalização, se você vai trabalhar sortimento, mas estruturar isso, eu acho que é uma avenida gigantesca. E acho que, pelo menos na M Dias a gente vê isso muito, muito forte como uma super avenida, não sei exatamente se é uma tendência, mas a gente vê como uma oportunidade muito grande, se aproximar, colar, né? Entender quem compra,
quando compra, né? Que dia da semana compra, né? Por que não está comprando aquele item, né? Vamos forçar via listas sugeridas e tudo mais. Então, acho que essa parte dessa relação direta que proporciona todo esse mar de dados, acho que é uma coisa que a indústria pode ainda evoluir bastante, assim, né? Eu vou olhando mais para o lado B2B, porque você pensa, já há muitos anos, as indústrias já olharam para o B2C e definiram algumas estratégias, né? Mas eu ainda vejo muita indústria no B2B ainda olhando no mundo analógico e o mundo tradicional. E esse tempo já passou. A gente vem fazendo B2B na infra há 6, 7 anos, né? E a gente tem um trabalho aí de provocar, olha, todo mundo tem que estar pensando, todo mundo que faz distribuição tem que estar pensando, a distribuição dos seus produtos tem que estar pensando qual que é meu meio de digitalizar a minha cadeia, tá? De alguma forma, eu tenho que me inserir na cadeia digital de abastecimento, porque é um fato que é para lá que vai, o próprio varejo vai demandar isso. Estamos no momento de transformação, tanto do varejo como, inclusive, dos distribuidores. A troca de gerações que está acontecendo agora, está sumindo a nova geração, que normalmente o dono de varejo, especialmente o varejo de vizinhança, é muito familiar. A troca de geração está trazendo a liderança do varejo uma pessoa muito mais digital, que naturalmente vai buscar essas soluções. Então, a indústria tem que procurar o seu caminho. E não é sempre o caminho, vou criar meu próprio site. Não é isso. A gente hoje aporta vários caminhos. Eu vou fazer um teste, um piloto dentro de um site, dentro de um marketplace para um tipo... É isso, ok. Não, eu quero me juntar a este tipo de canal porque ele me fomenta para um novo tipo de varejo que eu não chego. Assim. Cada um tem um caminho, mas todos deveriam estar pensando aqui qual é meu caminho digital para meu go-to-market. Acho que a gente discute isso muito, Guida, lá dentro. E a gente tem um time de estratégia de canais, né? Como que a gente vai chegar em cada um do canal? E a gente fala que, hoje em dia, uma estratégia de GTM que não olha para esses e-B2Bs, ela é completamente cega, né? Então, a gente queria, por exemplo, a M Dias está investindo muito agora na linha de snacks, né? Piraquê tem alguns e tudo mais. A gente comprou uma marca chamada Fronteira. E a gente queria se aproximar do bar, de bares, que é um tipo de PDV que a gente não chega como M Dias, porque não vende macarrão, não vende biscoito recheado nesses lugares. Cara, a gente pegou um desses B2Bs, que é de uma outra indústria, né, que é da Ambev, e falou, cara, esse cara vai ajudar a gente a construir isso. Se lá na frente, o que eu vou fazer com ele, não sei. Mas, num primeiro momento, ele vai me suprir uma necessidade de chegar nesses caras. Então, a gente fala muito isso. Uma estratégia de GTM que hoje não olha para essas plataformas digitais, seja a nossa, que óbvio, a gente quer construir a nossa, a gente sente que a gente tem um potencial muito grande e os primeiros passos estão sendo muito bons. Mas, seja ele, seja com os parceiros, ela é totalmente míope, né, do ponto de vista de negócios. Então, a gente tem que ter uma estratégia para isso, com certeza. Vocês jogam muito em relação aos canais e aos produtos, Thierry? A gente joga, principalmente, como a gente tem muita categoria, isso. A gente vai desde um hortifruti, né, para vender fit food, vender jasmine, a uma bomboniere para vender cookie, vender biscoito recheado. Então, a gente tem lá todo um trabalho do time de trade que vem sendo construído de loja perfeita, que é o que eu preciso oferecer em cada um dos canais, né, com base em pesquisas, com base, né, em trocas com esses PDVs. Então a gente olha muito para o sortimento, né? O sortimento que eu vou num bar é totalmente diferente do que eu vou numa mercearia, né? Lá eu vou mais com massas, vou com farinhas, né? M Dias tem uma linha de farinhas, super importante também. Então, a gente tem que olhar muito do ponto de vista de sortimento e tipo de PDV, né? Perguntas? E? Já está chegando ali. Levanta a mão, por favor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu queria entender se a entrada da M Dias no e-commerce impactou de alguma forma a atuação da tua área comercial, principalmente em relação aos hunters e farmers, e se impactou como? Boa. Cara, impactou, mas eu acho que assim, a gente tem muito contato lá com o time comercial, né? E uma coisa que a gente fala é, hoje um profissional de vendas ele tem que estar ligado nisso, né? Então,
um profissional de vendas que não entende o digital como uma oportunidade, ele, cara, talvez a gente tenha más notícias para ele para o futuro, assim, né? Não como M Dias, como mercado, né? Então a gente vê muitos deles que, primeiro, os caras eles curtem o assunto, assim, porque eles também são e-consumidores no fim do dia, né? Então eles abraçam como oportunidade. Sempre vai ter, como naturalmente, né, numa empresa gigantesca, como eu disse, sempre vai ter alguma resistência, mas a gente vê muito mais adesão do que resistência. Primeiro porque ele já tem aquilo para ele, né? Eu sempre faço uma brincadeira na convenção de vendas que eu pergunto: vocês acham que o e-commerce é a próxima tendência do futuro? Aí todo mundo levanta a mão. Eu falo assim: quantos de vocês fez pedido no iFood, na Amazon? Aí todo mundo levanta. Eu falo: cara, tá vendo? Não é futuro, é hoje em dia já, né? Já é hoje. Então eles compreendem isso. Então os próprios, né, quem cuida de key account, que cuida dos varejos, esses próprios players também já pedem isso. Então isso de certa forma ajuda ele. O que eles precisam muitas vezes é do nosso apoio para entender quais são as alavancas, como que ele opera e tudo mais. Mas impacto sempre tem, mas a gente sempre vê como mais positivo, como... Eu acho que o ponto é isso, deveria impactar. Inclusive, se você não está considerando eles, você estava deixando para fora. Mas é isso, eles têm que, é importante que o time de vendas entenda isso como uma solução para apoiar eles. E é um fato. Nossos dados mostram. Um vendedor que muda para esse modelo de consultor digital, que a gente chama, ele vende 3 vezes mais. A mesma pessoa. Tá? Então, e nós, como infra, sempre que a gente senta com uma indústria, a gente normalmente é o time de e-commerce que começa a conversa, mas sempre pedimos, tá? Quando que a gente traz o time de venda junto, né? Acabou de comentar que trocou o diretor de go-to-market. Falei, quando que a gente vai sentar com ele, né? Porque é isso, o time de vendas é uma ferramenta deles. E-commerce tem a capacidade de operar, atribuir performance, mas é uma ferramenta de vendas, né? Acho que é esse o ponto. Pergunta por aqui. Bom, boa tarde, parabéns, né, pela apresentação. Meu nome é Suzana, sou do Furukawa Solutions, trabalho com parte de marketing digital. Queria parabenizar, porque saiu o resultado, né, do primeiro trimestre, vocês cresceram 23% só em receita líquida, teve um boom nas ações, aí subiu 18%. Então, assim, eu queria Semana saber... boa. Eu queria saber qual que foi, em ordem de grandeza, assim, como vocês enxergam esse impacto de vocês estarem assim, investindo mais nessa parte do digital, né? E como que a alta gestão da empresa vê isso, né? Se vocês têm essa contribuição, se vocês têm esse apoio assim da alta gestão da empresa para continuar investindo justamente no que você comentou ali, de conhecer mais os clientes e avançar nesse sentido. Obrigada. Boa. Acho que o primeiro ponto a M Dias é uma empresa muito grande, né? Então a gente fechou 2022 com 10 bilhões de faturamento, né? É algo gigantesco, assim. Do ponto de vista da alta gestão, acho que o e-commerce ele é um assunto bom porque ele faz parte da nossa pessoa física, né? Então a gente compra, a gente se abastece cada vez mais, né? E aí eu acho que num primeiro momento acho que sempre tem um ponto que é o desconhecimento. Cara, a M Dias ela vende o que vende hoje, não foi pelo digital, né? Ela cresceu e ela se solidificou no offline. Então a empresa naturalmente ela não sabe tanto operar. Então quando ela traz as pessoas para ajudar, os parceiros, né? Que a gente monta um ecossistema, acho que é um pouco para mostrar esses caminhos. Então eu acho que o fato de ser um assunto que a gente olha muito na pessoa física, acho que isso ajuda, né? Então às vezes eu recebo umas mensagens de alguns vice-presidentes, às vezes até bom, às vezes ruim, né? Porque às vezes eu falo, eu estou comprando aqui no iFood e não achei o produto. Eu digo, putz, cara, vamos lá, vamos positivar o produto, vamos embora, né? Então eu acho que tem um primeiro ponto que eles entendem o quanto isso vai gerar de resultado, talvez não tanto a curto prazo, de uma maneira escalável, mas eles já entendem como o consumidor pede isso, né? Porque é aquilo, a gente não faz o e-commerce lá porque eu sou entusiasta, né? Porque o Guido tem uma... Não, é porque o consumidor pede. Então a gente vê cada vez mais isso nas pesquisas com os consumidores, né? As pesquisas de tendência. Então isso acaba ajudando muito nesse sentido, né? Então acho que
nesse sentido, acho que o e-commerce ele é bom pelo fato da gente fazer compras na pessoa física também, né? Então, ele já compra na Amazon, né? A M. Dias Branco é uma empresa familiar, né? Então, a família Dias Branco também é um grande consumidor. Então, acho que isso acaba ajudando também um pouco, sabe? Acabou o nosso tempo, mas como é a última do dia, Opa! vou dar uma colher de chá. Alguém tem mais uma pergunta? Eu deixo fazer, mesmo com o tempo estourado. Bom, meu nome é Cauê, trabalho na BRF. Parabéns pelo tema, muito legal. Queria, emendando a pergunta sua, da nossa colega, como você lida com essa velocidade do e-commerce dentro de uma indústria tão estruturada e cheia de processos? É uma curiosidade, é uma unidade de negócio apartada ou, enfim, queria entender um pouquinho. Cara, sinto dores semelhantes aqui nessa conversa. Cara, eu acho que eu capto bem a sua pergunta, assim. Eu acho que, bom, a gente tem, meu time, a gente faz parte do marketing, mas a gente tem quase que um dotline para o comercial, né? Então, a gente vive essa agenda muito forte com os times comerciais. Cara, no começo, a gente optou por uma estratégia que foi, cara, vamos crescer, vamos fazer as coisas. Então, vamos subir venda em onde a gente tem que vender, vamos lançar a nossa loja, né? Tudo que deu para a gente fazer de voo solo, a gente tentou fazer, né? E aí agora a gente passa por um momento que a gente chama as pessoas para a mesa, né? Então, eu assim, cara, eu tenho um cara aqui que está te ajudando na distribuição do seu produto, aqui, senta aqui com ele, porque ele vai precisar tirar pedido, você vai precisar, de repente, mandar uma verba aqui para o cara e tudo mais. Então, a gente tenta fazer um pouco dessa mescla, assim, de ir por voos solos, né, para ter agilidade, porque depois que a gente mostra os resultados, a coisa entra no dia a dia, né, das pessoas. Se eu tiver que, eu preciso fazer um negocinho pequeno aqui, eu preciso... Cara, não vai fazer. Não vai fazer. Uma empresa de 10 bilhões, né, cara, a BRF é uma empresa gigantesca também, a gente sabe que no fim do dia não vai ser isso que vai mudar o número do cara lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta sensibilizar que pode não ser o número hoje, mas daqui 2 anos vai ser. E aí vai ser importante ele estar dentro. Então, a gente foi muito num começo via voos solos, e agora a gente chama as pessoas para jantar com a gente, fala assim, cara, tem uma oportunidade aqui para você, cara. Tem um cliente aqui que já está sendo super relevante para você. E aí a gente vai. E aí, cara, assim, vai dar uns paus? Vai. Mas é melhor dar pau vendendo do que dar pau com PPT, sabe? Então, acho que, nesse sentido, acho que a gente vai um pouco nessa linha, assim. Se quiser, depois a gente troca umas dores aí no corredor, cara. Thierry Galvez, Head de Marketing Digital, Mídia, E-Commerce e Marketplace da M. Dias Branco. Guido Carelli, VP B2B da Infracommerce. Muito obrigado por dividir comigo e com todo mundo esse conteúdo tão bacana.